Oi, gente! Eu sou Carolina Hopper. E eu sou Amanda Vilaverde. E tá começando mais um episódio do Apenas Uma Taça. Mas vocês já sabem, né? Antes da gente começar o episódio de hoje, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e segue a gente no Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo, pra gente ficar mais pertinho e conseguir conversar melhor. Agora, roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje é canceriano, tem 35 anos e é simplesmente o mestre-sala campeão do Carnaval de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Nossa, é bom pra gente ter você aqui com a gente. Nossa senhora, muito! Eu Não não tenho nem roupa pra esse evento, gente. O campeão do carnaval do nosso podcast, cara. A gente tá muito chique, A gente cara. tá muito A gente tá muito chique. Ai, Jefferson, A seja expectativa bem-vindo. É complicado, gente. Calma. Bom, Jefferson, eu já vou chegar lançando a braba como primeira pergunta. Quem é Jefferson Gomes? Ih. Eu sou paulista, né? Nascido e criado no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Sou uma pessoa... É difícil se definir, né? Por isso que a gente fala, já chega lançando a braba, É que isso. acho que é a mais difícil. É a mais difícil, é. E eu também eu não gosto muito, assim, de me definir, não, né? Porque eu acho que o que eu tenho sobre mim é muito diferente do que as pessoas têm, né? Uhum. Mas eu sou paulista, 35 anos, nascido e criado na zona norte de São Paulo e apaixonado pelo carnaval, apaixonado por ser mestre-sala, apaixonado pelo carnaval do Rio de Janeiro. Eu venho para cá desde 2005, né? E, inclusive, a minha primeira viagem para cá é uma história muito maluca, assim, que minha mãe quase me deserdou. Meu Deus. Mães não tem sossego. Mas Não, isso é Mãe não só tem paz. o início da minha paixão pelo carnaval, né? Mas eu sou uma pessoa bem tranquila, uma pessoa que gosta muito de conversar e um pouco dentro do meu ciclo, assim. Eu sou uma pessoa muito direta e isso dentro do carnaval, assim, gera algumas questões, assim, nas redes sociais. Quem me conhece... Mentira. Eu sou... Polêmico. Olha. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas dizem que é polêmica, mas a verdade é que eu gosto de colocar às claras muitas coisas que não são. Mas eu sou Certo. essa pessoa bem tranquila, assim. E como é que foi o seu início, assim? Você sempre quis ser mestre-sala? Como é que você começou? Você já tinha alguém da família que era do carnaval? Como que foi esse início? Não, assim, meu pai é do carnaval, mas eu não tive esse contato, essa herança não veio dele, porque o meu pai separou da minha mãe, a gente era muito novo, acho que tinha 3 anos, algo assim, e eu assistia muito carnaval só pela televisão com o meu tio. E na minha rua tinha uma mulher chamada Érica Ferreira, que ela era porta-bandeira da Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre é uma escola muito próxima da onde eu cresci, né? E o ensaio de rua da Mocidade Alegre era um quarteirão para baixo. Então, quando eu via a bateria, descia lá para ver. E aí eu sempre via ela passando e eu não sabia o que era um mestre-sala, uma porta-bandeira. E ela sempre passava com muitas bolsas, muitas malas, assim, quando ela ia fazer shows, eventos. Ela falava, me ajuda aqui. E aí eu sempre ajudava a carregar as coisas dela até o ponto de táxi pra ela ir. Eu falava, onde você tá indo? Eu tô indo pra escola de samba. Aí um belo dia ela passou e falou assim, vai começar um curso de mestre e porta-bandeira lá e eu vou te levar. E eu não Legal. fazia ideia do que era mesmo assim. Eu ainda não tinha pisado dentro da quadra. Eu só descia até a rua de baixo pra ver a escola fazendo um ensaio de rua. E o ensaio de rua da Mocidade Alegre, ele é muito longo, assim. A escola anda alguns quilômetros, assim. E aí minha mãe falava, eu te levo até lá, mas até a quadra não. E aí eu não tinha ido até a quadra ainda. E aí um belo dia ela falou assim, eu vou te levar lá. Aí eu fui e conheci. Não foi paixão à primeira vista, porque aquela coisa de menino, hétero e tudo mais. Quando eu cheguei no curso, só tinha menina. E eu era muito novo.
Você tinha quantos anos? E eu tinha 10 anos. Caramba. Novinho, né? E aí, quando eu cheguei e olhei assim, que só tinha menina, eu realmente era o único menino, porque era um curso de jazz que acabou se transformando depois num curso de mestre sala e porta-bandeira. Gente, que aleatório. Dentro da quadra era. Isso, era dentro da Gente. quadra. Tinha muito projeto social dentro da quadra. Aí fizeram um curso de jazz, aí estava acabando o curso de jazz, e aí criaram e puxaram os alunos. Mas só tinha menina. E aí eu cheguei e olhei e falei assim, acho que isso aqui é coisa de menina. Eu não vou fazer, não. E aí eu fui uma vez, e aí eu não voltei. E aí o primo dela, que estudava comigo, aí ela convidou ele e falou assim, vamos fazer o curso. Aí eu falei assim, bom, se já tem mais um menino, eu já não vou ficar tão deslocado, né? Uhum. Porque menino é aquilo, né? Demora muito, né? Pra virar gente, né? E aí eu falava assim, se tem um menino, pelo menos dá pra eu conversar e tudo mais e tal. E aí quando ele aceitou ir, aí eu fui com meu amigo, Vinícius. E aí eu fui com ele. E aí realmente foi paixão à segunda vista, assim, né? E aí eu comecei a ver com outros olhos. Aí eu acabei participando de um ensaio que eu ainda não tinha visto. E aí eu vi um casal de mestre sala e porta-bandeira dançando na minha frente, assim. Aí realmente o olho brilhou. E aí eu fiquei literalmente maluco, assim. Eu falei, como que faz? Como que se mexe? Como que é que faz isso aí? E aí entrei pro curso e nunca mais saí. Caramba. E, Jefferson, o que é o mestre-sala? Qual é a função dele dentro da escola, né? Dentro do desfile em si? Conta um pouquinho pra gente, por favor. O mestre-sala, eu gosto de falar assim, o mestre-sala, ele, antes de tudo, ele é um estilo de vida, né? O mestre-sala na essência, assim, ele é um jeito de ser, né? Aquela coisa do malandro, do boêmio, que aqui no Rio de Janeiro tem uma ligação muito forte, assim, mas também tem ligação com o cortês, com o educado, com a finesse, é um jeito muito peculiar de ser, assim. Eu digo peculiar porque ele destoa dentro dos jeitos das pessoas que caminham dentro do carnaval, né? Então, o mestre-sala, ele tem essas características no seu jeito de ser, no seu dia a dia. E dentro da escola de samba, ele junto com a porta-bandeira, eles representam a realeza, né? São os reis e a rainha da escola. Eles levam um símbolo maior, que é o pavilhão da escola, que é o que representa tudo aquilo que se mexe, se move, que existe dentro da escola de samba, tá dentro daquele tecido pintado e bordado, né? Então, o mestre-sala, ele é o protetor do pavilhão e o guardião da porta-bandeira, né? E ele serve nada mais, nada menos e para conduzir a porta-bandeira para que ela possa desfraldar, rodar o pavilhão de maneira que todo mundo veja e enxergue de longe ou de perto aquele símbolo aberto, né? E que todo mundo veja que aquela escola está em movimento, está em atividade e as pessoas estão olhando. O mestre-sala, ele é isso. Ele é a primeira pessoa da escola junto com a porta-bandeira em um nível de hierarquia, assim, porque eles estão ostentando o símbolo maior da escola, o RG da escola. Ai, que legal. Eu tenho uma dúvida que eu sempre tive. Qual é a diferença, né, dentro da escola de samba e dentro do desfile para primeiro, segundo e terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira? E por que existe primeiro, segundo e terceiro? É como se fosse um jogo de futebol. Gosto muito de analogia, né? Mas é como se fosse um time de futebol onde você tem posições diferentes fazendo a mesma função, né? E que algumas têm obrigações diferentes das outras. Inclusive o time reserva, vamos dizer assim. Mas no caso da escola de samba, todo mundo joga. Então, assim, o primeiro casal, ele é literalmente o casal que, quando o jurado fala mestre sala e porta-bandeira da escola tal, nota 10. Esse é o primeiro casal. Tá? É somente ele que leva ou perde o ponto. Os outros casais são exatamente para dar o suporte para a escola, né? E para esse primeiro casal, na falta do primeiro casal, falando de desfile, né? De desfile somente. Durante o ano, não. Os outros casais servem de igual para igual como os outros casais para representar a escola, seja nos eventos internos ou nos eventos externos, viagem para fora, feijoadas, apresentações em outras escolas. Aí os casais, eles são praticamente iguais na função, que é representar a escola
e o pavilhão. Na avenida, não. Na avenida é literalmente essa ordem. Na falta do primeiro, normalmente se usa o segundo casal e o terceiro casal. E esses outros casais, eles vão sendo preparando, vão se preparando conforme o tempo vai passando, porque aí você põe um casal mirim, e aí ele vira juvenil, e aí ele vai pegando uma experiência até se tornar primeiro. E aí por isso que existe essa ordem, para manter também a cultura viva, né? E você, o seu primeiro desfile, como é que foi? Você começou criança. Você começou, Isso. seu primeiro desfile você ainda era mirim. Como é que foi? Quando eu chego na escola e eu já chego fazendo o curso de mestre-sala, mas era um curso que tinham várias crianças, chama o curso Criança Contemporânea Silva e Moreira. Silva e Moreira são sobrenomes de grandes casais de mestre-sala e porta-bandeira, de duas grandes pessoas, que foi mestre-sala e porta-bandeira de São Paulo, que é o Murilo Silva e Sônia Moreira, né? E aí eu chego para fazer esse curso e no primeiro ano eu desfilo na ala das crianças, no primeiro ano. E aí no primeiro ano eu desfilo na ala das crianças, meu primeiro desfile também, na história. Eu desfilei... Eu não gosto de lembrar, porque eu acho muito feio, assim. Mas fica marcado. Eu desfilei de lata de leite. Era literalmente uma lata de leite que você entrava e ficava com os bracinhos pra fora. Era ala de casal ou era ala infantil? Não, era uma ala de crianças mesmo, ala infantil. Sim. Dentro do desfile da escola. Isso, da Mocidade Alegre. Sim. E aí eu desfilei de lata de leite, foi um ano que a escola falou do leite. E aí a gente desfilou de lata de leite. E no outro ano se montou uma ala de casais mirins com as pessoas do curso. Então no meu segundo ano desfilando, eu já desfilei como mestre-sala. E aí era uma ala, a gente era muito criança, então tinha uma coreografia, a gente ficava repetindo a coreografia a avenida toda. Esses dias até repostei um vídeo de 2004, 2003, que eu tava na ala das crianças, assim, desfilando de mestre-sala mirim. E aí eu comecei assim, e eu desfilei nessa ala 2003, 2004, eu acho que 2005, aí eu já fui convidado para entrar pro 2005 ou 2006, para entrar pro quadro de casais, e aí eu acho que era o quarto casal da escola. Que legal. Que legal. E Jefferson, você falou que você fez um curso, né, para poder ser mestre-sala. Conta um pouquinho pra gente, para quem tá assistindo, como é que funciona esse curso, se é pago, se não é, quanto tempo leva para poder a pessoa estudar tudo que precisa, né, se formar, se existe algum certificado que a escola dá para meio que confirmar que aquela pessoa é mestre-sala? Como é que funciona isso? O que acontece, a gente tem uma mescla, né? É uma cultura oriunda da África, né? Dos escravizados que, junto com as culturas que eles agregaram, vendo a cultura europeia, vendo as danças e tudo mais, que foi agregado junto com a dança e se tornou um estilo de dança, né? Tanto que durante muitos anos as roupas de mestre-sala e porta-bandeira, elas só remetiam às roupas de época francesa ou da Europa em si, aquelas roupas de minueto das grandes festas de salões. Então as roupas eram só isso, usavam as perucas, né, as tradicionais perucas, e aí depois foi se desagregando e valorizando um pouco mais da cultura preta, que realmente é a cultura que é a fundadora da nossa arte. E aí o nosso curso, o meu curso que eu fiz, ele é de dentro da minha escola de samba. Então algumas escolas, tanto no Rio quanto em São Paulo, tem um curso interno, né? Mas muitas escolas não têm, e aí tem alguns cursos. Aqui no Rio tem o curso do seu Manuel Dionísio, tem o projeto da Tia Vivi. O Minueto do Samba. Isso, e acho que alguns outros cursos que eu não me recordo agora. E lá em São Paulo também tem a Mestre Besp, que é a Associação de Mestres e Portas-Bandeiras do Estado de São Paulo. Tem o Cisne do Amanhã. E tem um projeto que chama Academia de Casais, que ele existe há 4 anos, vai fazer 5, e é o meu projeto, né? Legal. Que aí eu criei esse projeto exatamente para poder dar de volta o que eu recebi, né? E aí funciona assim, você vai, ou entra na escola, ou entra no curso, né? Pode ter experiência ou não, e você convive, né, com aquela cultura, né? Porque a dança de mestre-sala e porta-bandeira, ela não pode ser vista só como uma dança, né? Ela é uma dança inserida dentro de uma cultura de carnaval.
Então você pode ir, você não sendo no carnaval, ir para aprender os movimentos e tudo mais, tal. Mas para ser um mestre porta-bandeira, você tem que fazer parte do carnaval, da cultura. Você não se torna um mestre porta-bandeira só fazendo o curso de mestre porta-bandeira. Então você vai, aprende os movimentos e aí você é inserido dentro da cultura de carnaval, participa de ensaios, frequenta quadras, entende dos sambas, do que conta e tudo mais. E aí tem cursos que dão certificados, tem cursos que dão um certificado de conclusão de curso, ou de participação de curso. Cada curso toca de um jeito. Mas aí você chega simplesmente e fala que quer participar, e aí você vai recebendo as diretrizes. Que roupa que você precisa comprar, o que você precisa usar, qual que é o seu material de iniciação, e aí você faz esse curso. Normalmente, acho que não tem nenhum curso que dure menos de 3 meses, né? Então, normalmente os cursos duram pelo menos uns 3 meses, e aí, a partir daí, você já está, pelo menos, apto a entender. Vou dizer assim, né? Se você não tem nenhum contato, você está apto a entender. Porque é uma cultura extremamente complexa, porque não pode ser tratada como qualquer outro tipo de dança que vem do eurocentrismo, porque a cultura que a gente prega ainda africana, que você aprende muito vendo os mais velhos, participando, convivendo. Então não é uma cultura didaticamente europeia, eurocentrada, como é de fato pregado em outras danças, né? Sim. Então não tem um valor de mensalidade, nada, ele é gratuito. Vai de curso para curso. Entendi. Mas a maioria desses cursos que eu citei são gratuitos. Você paga uma taxa de inscrição para ganhar uma camiseta, normalmente, e para custear, às vezes, um café da manhã, mas 90% deles são gratuitos, sem curso, sem mensalidade. Geralmente é projeto social. Ah, sim. É muito legal, assim. Então é muito bom porque quem quiser entrar nessa arte, o investimento é muito baixo, assim, né? Pra você começar. É muito acessível. Então isso eu acho isso sensacional, assim. E deixa eu te fazer uma pergunta. É engraçado, porque como eu sou porta-bandeira também, eu sei a resposta. Eu ia falar isso agora, porque o pessoal de casa não deve saber. Para quem você que está assistindo em casa não sabe, Amanda Vilaverde é porta-bandeira, inclusive maravilhosa. Eu acho que eu falei no primeiro episódio. Acho que falei? não. Não? Se falou, gente, vocês estão ouvindo informação repetida. Se não falou, vocês, né? Faz cara de surpresa. Mas aí eu vou perguntar como se eu não soubesse. Boa porta-bandeira, gente. Boa É isso. Para, gente. Vou perguntar como se eu não soubesse a resposta, né? A pessoa tá lá no projeto, né? Tá fazendo as aulas. E como que ela começa a desfilar? Ela sai do projeto e já tá numa escola? Tem um convite? Como que funciona? Eu fingindo que eu não sei a resposta. Tem casos e casos, né? Como eu disse, a maneira correta é a pessoa não só conviver com o curso, mas sim com a escola de samba. Então, hoje em dia, com a propagação dos cursos, assim, acabou ficando um pouco mais divulgado, se criou uma visibilidade maior em cima dos cursos. Então tem muita gente que às vezes não tem um link com o carnaval, entra direto no curso e às vezes acaba pulando a etapa de conviver com a escola de samba, né? Então assim, eu gosto muito de frisar isso, porque ser sambista, gente, tem que ser o fator número 1 para você ingressar numa escola de samba. Né? Então não adianta você ser só mestre-sala, ou só porta-bandeira, ou ser qualquer outra coisa antes de ser sambista. Então você tem que ser sambista para poder ingressar, porque senão você não ajuda a agregar a cultura. Né? Você só usa da cultura e não dá de volta. Né? Então assim, normalmente você entra dentro de um curso e aí você é visto por outras pessoas, porque ali acaba virando uma rede de contatos. Então, às vezes eu tô no curso e chega uma pessoa que não é do samba, ou ainda não tem uma escola de samba. E eu já tenho uma escola de samba. Então, às vezes alguém chega em mim e fala: Jefferson, eu preciso de alguém para dançar na minha escola de samba. Você tem alguém para indicar? Aí a gente indica uma pessoa do curso. Tem essa pessoa que está se destacando, tem essa pessoa aqui que ela vem, frequenta, mas ela ainda não desfila em ala, mas ela tá muito boa no curso. Ou então, dependendo do cargo, né? Eu preciso de um casal mirim. Eu preciso de um casal... Não precisa ser muito experiente, mas que tenha disponibilidade. Tem vários fatores. Às vezes um casal sem muita experiência também consegue uma vaga, porque a experiência você adquire rodando, né? Sim. Então, às vezes, eu não quero um casal com muita experiência. Eu quero um casal que tenha disponibilidade, porque a gente tem muito evento aqui. E aí ele vai fazendo os eventos e vai pegando experiência. Então, assim, é sempre de maneira convidativa.
E aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo tem muito pouco, raríssimo, mas aqui no Rio de Janeiro ainda tem os concursos, né? Então, aqui você pode participar de um curso e, de repente, uma escola abre um concurso e abre a inscrição. Qualquer um pode fazer a inscrição e participar do concurso e conseguir a vaga, né? Então, tem essa possibilidade também de participar, de entrar e ingressar numa escola de samba. Jefferson, você disse que lá atrás, né, antes de você fazer o curso, quando você era pequeno ainda, que você via a porta-bandeira, né, indo para o ensaio de rua, você disse que a sua mãe te levava até a Rua de Baixo, né, se não me engano, mas não levava até a porta da escola de samba. Isso acontecia porque ela não gostava de carnaval, ela te apoiou nessa caminhada profissional. Como é que era a sua relação com a sua família, né, com a sua mãe e com os outros integrantes da sua família, com o seu trabalho, né, com o seu sonho, com esse início e como é hoje? Assim, ó, só para separar, profissional veio muito, muito, muito depois. Nem se cogitava, nem se imaginava que poderia ser. E para minha família, na verdade, isso nem existia. E naquela época, para mim também, eu nem imaginava que poderia ser. Mas, na verdade, era muito mais uma questão de praticidade. Minha mãe não tinha minha mãe sempre foi muito do samba. Lá em São Paulo, a gente tem uma ligação muito forte com o samba, né? Nós, eu digo... que gostam de samba, assim, né? Mas quando a gente fala samba, é samba de roda, né? Então, a minha mãe sempre me levou para as rodas de sambas. Eu sempre participei, assim, sempre gostei muito. Sou um apaixonado por roda de samba, mas nunca frequentou escola de samba, nunca foi a praia da minha mãe. Então, minha mãe me levava porque eu ouvia o barulho da bateria e aí ela falava, tá, vou te levar lá. Que é a famosa Praça Canaã, que é a praça que a mocidade ensaia, que inicia o ensaio de rua e depois vai até a quadra. Então, vou te levar até a pracinha. Aí descia na pracinha, aí via a bateria tocando e tudo mais. Quando a escola começava a andar, ela falava, vamos voltar. Porque não era um ambiente dela, né? Entendi. E aí, tipo assim, culturalmente é muito diferente do Rio de Janeiro, né? Que a escola de samba é realmente um lugar meio que do carioca. A escola de samba não é um lugar do paulista em si. Porque o paulista é tão, 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 tão diverso, o ambiente de São Paulo, que não tem uma cultura que você fala assim lá, que você fala assim, isso aqui é de paulista. Então a escola de samba é de paulista. Não, o rock o samba e assim outras vertentes são. E aí, mas na periferia, o samba de roda é o carro-chefe. Então, descia, minha mãe conhecia uma pessoa ou outra que conhecia ela das rodas de samba e não levava. E quem me levou mesmo para a escola de samba foi... essa pessoa que eu falei que foi a Érica. A minha mãe me levou uma vez só, que ela me levou... Quando eu comecei na ala das crianças, ela me levou até a porta da quadra. Aí foi o único dia que ela falou assim, tá bom, eu vou te levar. Tava perto do carnaval, eu falei, me leva lá. Aí me levou até a porta da quadra. Aí eu vi, fiquei maluco, eu falei, eu quero participar, eu quero participar. Ela falou assim, não dá pra eu participar. E aí, nesse mesmo período, essa pessoa, a Érica, ela me chama, me convida. Aí minha mãe fala, se ela te levar, você pode ir. E aí eu passo aí com ela, né? Minha mãe sempre me apoiou, mas ali a gente tem uma cultura, o bairro em si é muito familiar, né? Então a gente se conhecia, a minha rua sempre foi uma rua que todo mundo cresceu junto, a gente brincava junto, jogava bola, e era muita criança, assim, mais de 20 na rua. Então, assim, todo mundo se conhecia, as mães todos se conheciam, a tia pra lá, a tia pra cá, então todo mundo era mãe de todo mundo. Então não tinha muito essa coisa de onde você vai, com quem você vai? Eu tô com a tia tal. Eu tô com a mãe do fulano. Então, se ela te levar, você vai. Então, eu falei, então eu vou. E aí calhou de ser na mesma época do curso e eu comecei o curso. Desfilei na ala das crianças e eu comecei o curso. Aí eu iniciei assim. Minha mãe me levou, mas a minha mãe nunca frequentou. A minha mãe ia pontualmente, muito pontualmente, em algumas situações, assim. Quando eu fui promovido, né, para ser quarto mestre-sala, aí minha mãe aparecia, no ensaio outro. Aí agora, nos últimos, 3 anos, assim, que minha mãe começou a frequentar mais, assim, eu quero te ver, quero não sei o que e tudo mais, aí eu levo ela. E tem a minha irmã, que cresceu comigo, né, minha irmã tem 15 anos hoje, uma das minhas irmãs, eu sou o mais velho de 5 irmãos. Caramba! E a minha irmã mais nova, a Larissa, ela sempre me acompanhou, sempre estava no meu colo pra tudo. E hoje ela também é a porta-bandeira, né?
Ela hoje não tá numa escola de samba, mas tá fazendo curso e tudo mais. Mas já desfilou em escola de samba com 13 anos. Desfilou na Colorado do Brás, lá em São Paulo. E foi, assim, por livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma. Quando ela quis fazer o curso, eu coloquei ela. E aí, quando ela quis dançar, veio um convite direto para ela que não passou por mim, assim, sem influência nenhuma. Então, tem essa... Já tem esse braço que fica, assim, no carnaval. Ai, que que legal. bom. É bom que a história vai se perpetuando, né? Vai Sim. ficando na família. Vai passando, né? É. De geração em geração. Jefferson, como é que foi essa transição para você se profissionalizar como mestre-sala? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou de fora do carnaval, né? E eu não sabia que tinha curso, não sabia que tinha todo esse contexto por trás, né? E como é que é esse processo de profissionalização? Você recebe um salário ou uma ajuda de custo, de repente? Você tem que se dedicar determinados dias por semana para a escola de samba? Como é que funciona essa dinâmica? O carnaval, ele tem duas vertentes. Tem dois caminhos que seguem paralelos, que é a cultura, né? Cultura do carnaval, e outra a competição carnaval, né? Então, como mestre-sala, a gente inicia muito pela paixão, né? Cultural. Era a escola de samba do meu bairro, era uma escola de samba, então eu queria ver bateria, ver baiana. Então, o olho brilha pela cultura, né? Então, nossa, que legal. E aí você vai, tio, tia, avô, velha guarda, baiana. Aí você, quando você é muito novo, né? Você chega na escola e tem... Desculpa. Você chega na escola e aí você tem um monte de tio, tia, avô, todo mundo te pega no colo, todo mundo te leva. Meu sobrinho, vem cá, é padrinho pra lá e padrinho pra cá. Então, essa questão cultural que eu sempre gosto de frisar, que é uma herança de um modelo, um jeito africano de ser. É uma tribo, é uma aldeia. De abraçar, né? Né? Então, tem um ditado, né, que fala são preciso várias... africano, né, que são preciso várias pessoas para se criar uma criança, né? E a escola de samba é assim. Você é criado por todos, né? Então, você recebe vários tipos de ensinamentos e o principal deles é sempre respeitar o mais velho. Então, essa parte da cultura, você é a que te pega, é a que me pegou primeiro. Então, eu cheguei lá, não tinha minha mãe, eu não tinha um contato com a escola de samba, mas eu encontrei um monte de pais e mães e avós, assim. Então, ficou muito fácil de me sentir inserido ali. E aí, conforme vai passando o tempo e você vai entendendo, depois que eu fui entender que tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o que cada um fazia, e entender a pergunta que você me fez, quem que dá nota? Por que dá nota? Entendi, esse casal ensaia mais, tem um nível de cobrança maior, tem uma responsabilidade maior, ele influencia no resultado, mas o resultado, tem a competição. Aí você começa a entender o carnaval competição, né? Que aí são os quesitos, as notas. A minha mudança de pensamento, ela vem bem mais pra frente, assim, quando 2009, 2010, que eu começo a entender, que eu falo, peraí, eu sempre acompanhei o Carnaval do Rio de Janeiro, então eu venho pra cá desde 2004, 2005, e aqui tudo é antes, né? Porque é maior em dimensão, em projeção e financeiramente falando, né? O investimento é muito maior, é mais que o dobro do que o Carnaval de São Paulo. Então, aqui já tinham profissionais muito antes de lá, né? Então, eu via e acompanhava, falava, fulano foi contratado por tanto, trocou de escola, a escola tá pagando tanto. Eu falava, caramba, tem isso. E lá em São Paulo não tinha muito ainda essa conversa, era muito mais, uma ajuda de curso, minha escola me dá uma roupa, minha escola não sei o que lá. E pra gente lá, normal, né? Porque foi como eu falei, não é uma cultura do tamanho que é a cultura pro Rio de Janeiro, né? É uma cultura muito grande pro sambista, não pro paulista, né? Sim. E aí, a mudança de pensamento foi quando eu olhei os mestres-salas daqui, porque a minha fissura era pela dança. Eu falava, eu quero ser igual esses caras que eu vejo dançar e fazem coisas mirabolantes com as pernas, né? E aí eu linkei isso, que eu falava assim, esses caras, eles recebem pra isso. Eles são bem pagos pra isso. Fulano saiu de escola tal e o presidente deu tantos mil só pra ele sair da escola. Eu falava,
caraca, será que dá pra rolar isso lá em São Paulo? Porque não era a realidade. Peraí, pra sair da escola? Tipo, E- não ficar mais na escola? E isso pra comprar o passe, assim, tipo, você tá numa escola, eu quero você na minha escola. Então, eu não vou, além de eu pagar o seu salário, tipo, pra você sair da escola, eu vou te dar tantos mil, assim. Ah, tá. O outro presidente. Isso, outro presidente. Eu achei que era o próprio presidente falando assim, eu tô te pagando pra você sair da minha embora. escola. Não, Tchau. Entendi. Não, Por outro isso que eu presidente fiz paga pra você vir, não só o salário. Tipo assim, eu vou te dar tanto de salário e mais, tipo, um carro. Vamos supor. Eu vou te dar um carro Gente. mais um salário. E pra gente de São Paulo, eu que fiquei muito nesse intercâmbio, e aí eu ficava assim, meio maluco, né? Eu falava, cara, peraí, os caras estão dando um carro e aqui estão dando uma roupa. Aham. Aí eu falei assim, o que precisa fazer? Eu falei, precisa ser bom igual os caras. E aí eu comecei a ensaiar muito, 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 com muita referência do Rio. Uhum. E o estilo acabou ficando meio lá, meio cá, estilo meio carioca, meio paulista de dançar. Isso acabou me dando uma visibilidade em São Paulo. E aí, a partir de 2014, 2013, eu recebo o primeiro convite para defender nota em Carnaval de Santos, né, no litoral paulista, que é quando eu recebo meu primeiro cachê para desfilar, tipo, meu primeiro salário, assim. Caramba. Tipo, ó, a gente quer contratar você. Eu falei, opa, não tinha escutado essa palavra ainda. Eu era o terceiro mestrado da Mocidade Alegre ainda, né? E aí, eu falei, que legal. E aí eu desfilo lá em 2014, e aí em 2015 eu já sou convidado para ser o primeiro mestrado da Nenê de Vila Matilde, que é uma das maiores escolas de samba de São Paulo. Inclusive, é a única escola que desfilou na Marquês de Sapucaí, sendo de São Paulo, assim, Caramba. veio desfilar aqui. E aí eu começo a minha trajetória profissional. Eu mudo o pensamento exatamente quando eu começo a ver muito as pessoas do Rio sendo profissionalizadas. Eu falava, eu quero fazer isso aqui em São Paulo. Tipo, tinham os primeiros casais, mas eles não eram profissionalizados, né? E aí, não no comparado aqui. Eu falava, bom, e em São Paulo tinha muito dos presidentes admirarem muito, né? Vamos trazer uma escola de samba para uma festa aqui em São Paulo. E aí eu olhava como os presidentes tratavam os casais do Rio de Janeiro. E aí era tudo diferente. Eu falava, então tá, então tem que ser igual eles para poder... E aí eu fui me preparando para poder tentar chegar no nível que acho que hoje eu consegui chegar um pouco perto e deles falarem assim, ó, agora a gente vai te pagar porque você chegou nesse nível, né? E aí eu dei uma furada de bolha lá, conseguindo atingir, né? Tem vários casais hoje que recebem, destoa muito de uma escola para outra, porque aí cada escola administra de um jeito, mas eu consegui chegar num lugar legal lá e foi nessa época assim que virou a chavinha, né? E o Rio me influenciou muito nisso. Então o pagamento é tipo mensal mesmo ou é por desfile? Vou falar por mim, tá? Certo. Normalmente você fecha um valor com a escola, né? Lá, então assim, vamos supor, você fechou um valor de 3x. E aí a escola divide isso de acordo com o fluxo de caixa dela. Tem escola que consegue pagar você o ano todo, né? Acabou o carnaval em fevereiro, você renovou o contrato. Então, a partir do outro mês você já está recebendo. Tem escola que não. Tem escola que o fluxo de caixa é baixo e depende muito da verba da prefeitura ou da Globo, que cai em datas específicas. Então, aí é dividido. Então, por exemplo, o meu último carnaval eu recebi meu pagamento em 4 parcelas. A gente combinou 4 datas e eu recebi. Já teve escolas que eu recebi o ano todo um salário. Né? Normalmente a gente combina o valor cheio e aí divide ele de acordo com o fluxo de caixa da escola. Entendi. Você falou da Globo, eu achei interessante aqui essa dúvida. A Globo paga as escolas de samba para poder passar, para poder televisionar? E isso é um Gente, produto, passada, né? não sabia. É como uma novela, né? É um produto. Babado. Então, a Globo transmite, dentro dessa transmissão tem uma audiência e é vendido cotas de patrocínio pro seu produto ser vinculado junto ao carnaval. Chique, tá, querida? Amanda me olhando. Gente, eu não chique. sabia disso. Mas Eu voltando achava- à questão do pagamento, por exemplo, eu desfilo na Intendente Magalhães. A escola que eu tô, a gente não desfila na Sapucaí. Também falando por mim, acho que cada escola tem o seu modo, né? Sim. A gente recebe um cachê no dia do desfile. E a ajuda de custo de transporte para os dias do evento da quadra, entendeu? Mas cada sim. escola tem uma Tem a sua maneira, dinâmica, isso também né? varia também.
além do grupo que ela tá, enfim, dessa variada. E deixa eu já puxar um gancho para outra pergunta. Como você falou que você sempre se baseou muito no carnaval aqui do Rio, na forma de dançar e tudo mais. E quando eu te conheci, você veio dançar numa escola aqui do Rio, né? Sim, sim. Aí as perguntas, assim, primeiro, como foi pra você essa experiência? E se foi a sua primeira experiência sendo mestre-sala de uma escola aqui no Rio? Sim, foi minha primeira experiência, minha queridíssima vigária geral, acadêmicos de vigária geral. Um beijo para presidente Betinha, ícone do carnaval. Aham. E foi minha primeira experiência aqui. E assim, para mim foi um divisor de águas, né? Porque lá em São Paulo eu falo para todo mundo. Quando eu virei mestre-sala, logo em seguida, eu tive contato com 2 pessoas que foram os mestres-salas que me abriram o mundo do Carnaval do Rio de Janeiro. Que um é o Sandro Avelar, e até então ex-presidente do Império Serrano, né? E o outro é o David Sabiá, né? Que é mestre-sala da Beija-Flor. São meus 2 amigos, irmãos, assim, a gente é literalmente família. E aí eu posso falar que eu literalmente cresci com eles, né? A gente tem uma relação de amizade muito boa. E foram as pessoas, porque eles foram pro Rio de Janeiro. O David Sabiá, inclusive, desfilou vários anos no Carnaval de São Paulo, no Águia de Ouro. E aí foram as pessoas que... Foi meu primeiro contato próximo, assim, com o Carnaval do Rio e com o mestre-sala do Rio de Janeiro. Então, quando eu chego na Vigário, eu já tinha, desde 2005, acompanhado muito de perto o Carnaval do Rio de Janeiro. Inclusive, eu desfilei em 2005 na Filhos da Águia, na escola Mirim da Portela. Na época ainda era eu, mestre Vitinho, Sandro Avelar, Diogo Jesus. Nossa. Tinha uma galera assim que hoje já dança e tá em vários lugares assim, que a gente desfilou lá, né? E aí eu tenho esse contato com o Carnaval do Rio e vou acompanhando. Quando eu chego para desfilar na Vigário, eu já conhecia a dinâmica, eu já conhecia como que funcionava, pelo menos de vista, né? A realidade do Carnaval e tudo mais e tal, mas eu nunca tinha vivido os bastidores, né? De como que era realmente desfilar, como que era chegar para um desfile, como que era montar. Eu nunca tinha entrado ali na concentração, por exemplo, né? Eu só tinha ido para arquibancada e tudo mais e tal. Eu nunca tinha entrado na concentração. Inclusive, né, tem uma história que eu tava tão assim, perdido, que no dia do desfile, deram um hotel pra gente. A gente tinha todos o suporte possível, mas sem conhecer, sem saber, fiquei no hotel, arrumei minha fantasia e tudo mais e tal. E aí, o pessoal da escola esqueceu, eu também acabei esquecendo de combinar um carro para levar a gente para Sapucaí, né? Então a gente estava no hotel e começou a dar o horário pra gente poder ir. E aí eu lembrei, tipo, beleza, e agora? Como a gente vai? Né? E literalmente a gente pegou e foi andando pra Sapucaí com a fantasia nas costas, porque tipo, nada roda, né? Não anda nada. Né? A época de carnaval fica tudo... Não tem táxi, não tem Uber. Não tem. É tudo lacrado, né? E tava chovendo, né? Meu Deus. Então, no dia do desfile, a gente foi com a fantasia do hotel, que era ali na Lapa. Foi andando até a Sapucaí. E foi, tipo, bem correria. Mas foi uma experiência, assim... foi um divisor de águas, porque quando eu decidi ser mestre-sala mesmo, eu entrei no curso e tudo mais, deu uns 2 anos, eu falei assim, é isso que eu quero. E já era com o pensamento do Rio de Janeiro. Então, quando eu falei assim, eu quero ser mestre-sala, já era mais pelo que eu via na Sapucaí do que eu via lá no AMB. Então, quando eu desfilo na Vigário Geral, pra mim é literalmente a concretização de um sonho, assim, né? Sim. Eu já tinha ganhado tudo, realizado praticamente tudo em São Paulo, né? E aí, quando eu chego realmente na Sapucaí, na faixa amarela, assim, quando falam o meu nome no microfone, acho que foi a maior emoção da minha vida, assim. O meu pai, ele falou que tava chovendo, né? Tava chovendo muito. E meu pai participou também do desfile, meu pai tava na Vigário. Meu pai, ele conta essa história, ele até comentou. Me ajudou muito. Meu pai falou que com aquela chuva, meu pai chegou pra ele, né? Ele conta essa história o tempo inteiro.
chegou pra ele e falou assim: nossa, é ruim desfilar nessa chuva, né? Aí ele falou: ruim é não dançar. Meu pai ficou. Meu pai leva essa. Se meu pai se tatuasse, acho que ele tatuaria essa frase. Mas assim, né? Sim. Uma chuva muito bizarra, assim, realmente, assim, dava medo da chuva, assim. E aí ele chegou em mim, assim, e falou, né? Mas eu tava tão feliz, assim, podia passar a Arca de Noé que eu não entrava. E aí, quando ele falou assim, cara, muito ruim desfilar na chuva, né? Aí eu olhei a Sapucaí assim, falei, cara, ruim é não desfilar. Caramba. Tipo, podia estar o que fosse aqui que eu ia desfilar. E essa frase impacta mesmo. Não né? é? Menino. Porque é isso, né? A gente que é artista, a gente não consegue. A gente Não, até já não falou dá. isso aqui no Aham, podcast. não dá. Pode ter a adversidade que for, que a gente tá lá Firme firme e e forte. Pra mim, não tem tempo Não ruim pra tem, dançar. né? E Jefferson, você hoje é primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da sua escola, da mocidade? Eu desfilei esse ano, Aham. e aí depois do desfile eu me desliguei da escola. Uhum. Então hoje, nesse momento, eu não estou vinculado em escola nenhuma. Né? Acabou o desfile, eu voltei depois de 8 anos fora, voltei pra minha escola, aí desfilei, graças a Deus fui campeão, e aí, porque a gente não chegou num acordo, né? Certo. Questões profissionais. Sim, literalmente. acontece. Então a gente não chegou num acordo que ficou legal pra mim e pra escola, e aí, assim, eu gosto de pontuar muito, né? Aí vem aquela palavra que eu não gosto muito de ouvir, mas eu gosto porque como todo setor artístico, tem a valorização e tem não só a desvalorização, mas tem a subvalorização, Sim. né? Então, hoje eu já não aceito a desvalorização e principalmente a subvalorização. Porque eu acho que o que a gente faz tem um peso e pra cultura, eu sempre vou ser o mestre-sala. Sim. Pra competição, eu sou o profissional. Então, assim, pra cultura eu tô disponível. Então, precisou de mim, eu tô aí, eu vou dançar e tudo mais e tal. Se você precisar de mim pra competição, aí você precisa de um profissional. Sim. E eu me entendo e me enxergo como um bom profissional. O que eu venho entregando nos últimos anos, desde que eu comecei a defender nota, pra mim é de grande valia. E aí eu não subvalorizo isso de jeito nenhum. Então, mesmo estando numa grande potência do carnaval, a minha escola do coração, que eu cresci, a gente não entrou num acordo. Eu entendi que se eu aceitasse, eu estaria subvalorizando a minha arte. Outra pessoa não, tá? Não julgo, Sim, porque sim. cada pessoa tem os seus poréns. Mas pra mim, eu estaria subvalorizando a minha arte. E aí eu falei assim, hoje não temos um acordo, amanhã a gente pode ter. E aí eu decidi sair. É isso, né? Um dia após o outro. Isso. Gente, eu tô assim muito emocionada porque eu não sabia. É aquilo, né? Para quem não vive a escola de samba, o carnaval, porque a escola funciona o ano inteiro, né? Sim. Não é só dezembro. que Acaba começa... um carnaval, já começa a preparar o outro. É isso. E as pessoas às vezes não têm noção e nem dimensão do tanto de trabalho, do tanto de amor que envolve essas pessoas que trabalham na escola de samba, né? Que fazem o carnaval. E realmente é uma coisa que me emociona muito, porque eu acho isso lindo demais. O meu falecido pai, ele sempre foi envolvido em escola de samba. Ele desfilava, tocava na bateria. Ele era desses, né? Desfilou até o último ano dele de vida, ele estava lá desfilando. Então, eu sempre tive essa paixão pelo carnaval, embora tenha desfilado só uma vez, que a minha mãe nunca gostou. E aí meio que me dava uma travada, né? Mas, assim, eu fico muito emocionada de ver o amor, né? O seu amor pelo carnaval, pela nossa cultura, né? Enfim, pelo samba. Eu vejo o amor da Amanda também, sabe? É vê-la desfilando. Cara, é lindo demais, gente. Eu tô emocionada, sério. É muito lindo. A gente já tá encaminhando pro final, infelizmente. Então, eu queria fazer uma pergunta pra você. O que é sucesso pra você? Pra mim, o sucesso ele é interno, tá? Pra algumas pessoas é externo, né? Então, pra mim, o sucesso é interno. Hoje eu posso falar isso, que pra mim o sucesso é quando você tá bem em todos os aspectos profissionais consigo mesmo, né? Consigo. Então, assim, hoje por exemplo, hoje eu tô fora de uma grande escola de samba que eu desfilei e de qualquer outra escola de samba, hoje, nesse momento. E hoje, pra mim, eu sou a pessoa mais bem-sucedida. Hoje, pra mim, não tem ninguém que esteja em alguma escola de samba que eu considere mais bem-sucedido que eu. Porque, internamente,
para mim, eu alcancei o ápice da maturidade de entender que o sucesso é meu, né? Porque talvez para as outras pessoas o sucesso seria eu, sei lá, continuar na escola que eu estava, dentro da minha arte, eu tô falando, né? Dentro da minha escola ou em alguma outra escola, dançando e aparecendo em vídeos ou aparecendo na Globo e tudo mais e tal. Mas para mim é o oposto. Para mim, eu acho que eu posso contribuir muito mais adotando uma postura que vai ser saudável para mim, né? A curto, médio e longo prazo. Então, assim, não tem problema se eu não dançar o ano que vem como disputa, né? Porque eu, como cultura, eu posso dançar em qualquer lugar. Eu posso falar, Amanda, tem uma vaga de segundo, de terceiro, de quarto na sua escola? Para eu, se eu puder ajudar, eu tenho uma fantasia lá em casa. Cultura. Para dançar, tem vaga em qualquer lugar. Então, para mim, eu acho que o sucesso é quando você entende que você não depende de que outra pessoa fale que você é bem-sucedido, né? Perfeito. Quando você se sente muito bem, aí você atingiu o sucesso. Então, hoje eu sou muito bem-sucedido estando fora do cargo de mestre e porta-bandeira como competição. Como mestre não, porque tô dançando, faço meus eventos, meu curso tá voltando, então, para mim, sou extremamente bem-sucedido. Gente, amei. Ai, achei incrível demais. Jefferson, queria que você desse um conselho, né, para quem está assistindo agora esse episódio e tem a vontade de viver o carnaval, né, de estudar, de ser mestre-sala, ou de ser porta-bandeira, enfim, ou de fazer parte de alguma outra forma. Que conselho você dá para essas pessoas que têm esse desejo, mas às vezes tem medo, não sabe por onde seguir, às vezes a família não apoia, né, e aí fica meio que adiando esse sonho? Que conselho você dá para essas pessoas? Bom, o primeiro de todos vai, porque a escola de samba é um ambiente extremamente acolhedor, né? Então, assim, não entra na quadra, vai, tipo, acha uma quadra perto ou algum amigo que você conhece e vai. Não precisa convidar ninguém, pega, entra e vai. E chega lá, vai ser muito fácil de você fazer uma amizade. Se você não conhecer ninguém, você chega em alguém que tá com alguma camiseta da escola e você fala, é a primeira vez que eu tô aqui. Eu duvido que em qualquer escola de samba que você entrar e achar alguém com a camiseta da escola de harmonia, de apoio, de qualquer coisa, de diretoria, e você fala assim, é a primeira vez que eu tô aqui. Essa pessoa vai te apresentar a escola, ela vai te apresentar alguém. É um ambiente extremamente acolhedor, é um ambiente extremamente plural. Então, assim, você que é preto, que você que é gay, que você que é... qualquer tipo de... qualquer religião, não tem problema. Você vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido. Então, o primeiro de tudo não tem um bloqueio. Tipo, eu tenho medo de ir porque eu sou da religião tal. Eu tenho medo de ir porque eu sou gay. Eu tenho medo de ir porque eu sou mulher. Pode ir tranquilo. E para quem quer ingressar mesmo como parte assim, de algum setor da escola, você tem que participar. É uma cultura, gente. Não é um ambiente só de exposição. Eu quero aparecer na Globo. Eu quero dançar e aparecer igual aquela mulher. Eu sei que, devido à televisão e à exposição, a gente vê e a gente quer ser. Então, eu quero ser igual aquela mulher. Vai lá, você vai ser a porta-bandeira igual ela, você vai ser a rainha, você vai ser... Mas só se você participar da cultura, né? E a cultura envolve o dia a dia da escola, a feijoada das baianas, o curso das crianças, a festa das crianças, a feijoada de São Jorge, tudo o dia a dia que envolve uma escola de samba. Então, assim, para você participar, para você entrar, você tem que literalmente participar. Se você quiser só o posto, o que eu indico é não vai, né? Porque você não pode se tornar um ator se você quiser ser só um ator da Globo, né? Você tem que querer ser um ator, um artista, né? E aí isso tem etapas, né? Então vai pelo começo. Entra na porta da quadra, se apresenta como um novato e aí você vai ser bem recebido. Pode ter certeza. Perfeito. Ai, que delícia. Aí, é bom, já fica a dica, né, para as pessoas Fica a que dica. estão com medo, estão com vergonha. Vai. Vai. É Só vai. isso. Só vai.
É isso. Jefferson, muito obrigada pela presença. Foi muito enriquecedor, assim, não só pra mim, que já sou do meio, mas acredito que pra todo mundo que tá assistindo, que não entende nada, ou até quem já entende, quem já é do meio, quem não é. Então, assim, nossa, foi uma honra gigante pra gente ter você assim, você aqui com a gente. Então, muito, muito obrigada. Ai, Jefferson, não tenho nem como te agradecer. A gente ficou muito feliz que você pôde vir no nosso programa, né? No nosso sonho. Uhum. Foi muito legal. Fez as minhas perguntas de curiosidade, né? Que eu tenho curiosidade dos bastidores. E, assim, foi muito bacana, né? Você dividir um pouco da sua história com as pessoas que estão assistindo, que tem esse sonho. Então, muito, muito obrigada. Sucesso para você na sua vida profissional. E fica aí, né? A dica para as outras escolas de samba. Jefferson está totalmente disponível. Tá livre, gente. Tá Livre, gente. desimpedido. Então, obrigada mais uma vez a sua participação, tá? Foi uma honra. E você que está assistindo a gente, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a gente lá no Instagram pra gente ficar bem pertinho, conseguir conversar. E não perca o episódio toda segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui no nosso canal. Obrigada por ficar aqui com a gente e até semana que vem. Um beijo. Até.